Escute, eu tenho 83 anos e preciso te contar uma coisa. Uma coisa que, honestamente, me levou tipo 6 décadas para realmente entender. 60 anos. 60 longos anos tentando ser a mulher perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita, a filha perfeita. E sabe o que eu descobri no final das contas? Que tudo isso é, bem, uma fraude. Uma mentira gigantesca que, na verdade, rouba sua vida inteira enquanto você só sorri e finge que tá tudo bem, sabe? Se você é mulher e tá assistindo isso agora, eu sei que você sabe exatamente do que eu tô falando. Aquela voz na sua cabeça que fica dizendo que você nunca é suficiente, que precisa ser mais magra, mais bonita, mais gentil, mais paciente, mais quieta, que precisa agradar todo mundo, menos você mesma. Eu passei a maior parte da minha vida obedecendo essa voz. E hoje, aos 83 anos, eu olho para trás e vejo uma mulher que eu mal reconheço. Uma mulher que, sinceramente, desperdiçou décadas tentando se encaixar num molde que foi feito, sabe, para me quebrar, não para me construir. E olha, se você não prestar atenção no que eu vou te dizer agora, você pode acordar daqui 30, 40, 50 anos e perceber que viveu a vida de outra pessoa, não a sua. Eu cresci nos anos 1940. Minha mãe me ensinou desde cedo o que significava ser uma boa menina. Sentar com as pernas fechadas, falar baixo, não rir alto demais, não chamar atenção, ser educada, ser obediente, ser invisível quando era preciso. Aos 15 anos, eu já sabia cozinhar, limpar, costurar e cuidar de crianças, porque era isso que mulheres faziam. Era isso que mulheres eram. Não pessoas com sonhos próprios, entende? Mas ferramentas para servir aos outros. Aos 19, eu me casei. Não porque eu amava profundamente, mas porque era o que se esperava de mim. Minha mãe disse que ele era um bom homem. Meu pai aprovou. A igreja abençoou. E eu nem fui perguntada se era isso que eu realmente queria. Passei os primeiros anos do casamento tentando ser aquela esposa perfeita, sabe? Acordava antes dele só para preparar o café. Mantinha a casa impecável e nunca reclamava, nunca questionava. Sorria mesmo quando estava exausta, mesmo quando estava triste, mesmo quando, no fundo, estava morrendo por dentro. Aos 23, tive meu primeiro filho. E então, veio aquela pressão de ser a mãe perfeita. Amamentar na hora certa. Não deixar o bebê chorar. Não deixar dormir demais. Ser carinhosa, mas não mimar. Ser firme, mas não ser dura. Eram regras tão contraditórias que honestamente me deixavam louca. Mas eu tentava seguir, porque achava que era isso que mais boas faziam, né? Tive mais 3 filhos, e com cada um eu me perdia um pouco mais. Meus sonhos, bem, ficaram esquecidos. Minhas vontades, irrelevantes. Meu cansaço, isso era visto como egoísmo, porque mulheres de verdade, me disseram, se sacrificam. Mulheres de verdade não reclamam. Mulheres de verdade aguentam. E eu aguentei. Por 40 anos eu aguentei. Cuidei da casa, cuidei dos filhos, cuidei do marido, cuidei dos meus pais quando eles ficaram doentes. Cuidei de todo mundo, menos de mim, veja bem. Eu não tinha hobbies, não tinha amigas próximas de verdade, não tinha tempo para mim. E quando alguém perguntava como eu tava, eu sempre respondia, estou bem. Porque reclamar seria admitir que eu não tava dando conta. E mulheres perfeitas, elas sempre dão conta, você entende? Mas a verdade, eu estava me afogando, e ninguém percebia, porque eu tinha aprendido a me afogar em silêncio. Tudo mudou, drasticamente, quando eu tinha 59 anos. Meu marido teve um caso, com uma mulher mais jovem, mais bonita, mais livre. E quando eu descobri, sabe o que ele me disse? Ele disse que eu tinha me tornado chata, que eu só reclamava, que eu não era mais divertida, sei lá. Aquilo me destruiu. Não exatamente porque ele tinha me traído, não só por isso,
mas porque eu percebi que eu tinha passado 40 anos da minha vida tentando ser perfeita para um homem que, no final das contas, nem sequer me via de verdade. Eu tinha sacrificado tudo, meus sonhos, minha identidade, minha juventude. E pra quê? Pra ser chamada de chata, pra ser trocada por alguém que, francamente, não carregava o peso de décadas de sacrifício. Nesse exato momento, algo quebrou dentro de mim. Não foi tristeza, não. Foi raiva, uma raiva profunda. Raiva dele? Sim, claro, mas principalmente raiva de mim mesma, porque eu tinha permitido aquilo. Eu tinha aceitado ser tratada como uma empregada, como uma babá, como qualquer coisa, menos como uma pessoa com valor próprio, sabe? Eu não pedi o divórcio imediatamente. Levei 2 anos para juntar coragem. 2 anos ouvindo as pessoas me dizendo: perdoa, seja compreensiva, pense nos filhos, não destrua a família. Mas sabe o que eu percebi no fim das contas? A família já estava destruída, porque eu estava destruída. E você não pode construir nada saudável sobre uma base que já está quebrada, né? Aos 61 anos, eu me divorciei. E pela primeira vez em décadas, eu respirei. Deixa eu te contar o que eu aprendi nesses últimos 22 anos. A verdade é que ninguém te conta quando você é jovem. A mulher perfeita não existe. Ela é uma invenção, uma ferramenta de controle, criada para te manter pequena, silenciosa, obediente e, acima de tudo, exausta. Porque mulheres exaustas não questionam. Mulheres exaustas não exigem mais. Mulheres exaustas apenas sobrevivem. E é exatamente isso que eles querem de você. Eu passei 60 anos tentando ser perfeita. Perfeita para meu marido, perfeita para meus filhos, perfeita para meus pais, perfeita para a sociedade. E sabe o que eu ganhei? Nada. Absolutamente nada. Meu marido me traiu de qualquer forma. Meus filhos cresceram e seguiram suas vidas. Meus pais morreram. E a sociedade, sinceramente, nunca se importou comigo. Mas sabe o que eu perdi? Eu perdi a mim mesma. Eu perdi 60 anos da minha vida tentando ser alguém que eu nunca fui. Tentando encaixar num molde que foi feito, na verdade, para me sufocar. E a coisa mais triste disso tudo, eu não fui a única. Eu olho ao redor e vejo milhões de mulheres fazendo exatamente o mesmo. Se sacrificando, se silenciando, desaparecendo aos poucos, enquanto todos ao redor aplaudem o seu sacrifício. Então, deixa eu te dizer uma coisa que você precisa fazer. E olha, eu sei que vai ser um pouco duro de ouvir, viu? Porque isso vai totalmente na contramão de tudo que te ensinaram até hoje. Pare de tentar ser perfeita, de verdade. Você não precisa ser perfeita. O que você precisa de verdade é ser real. Pare de se sacrificar por pessoas que, honestamente, nem sequer notam seu esforço. Seu valor, entende? Ele não tá em quanto você aguenta. Tá no quanto você consegue se respeitar. Pare de silenciar suas necessidades. Suas vontades não são egoísmo, não. São pura humanidade. E, cara, você tem todo o direito de ser humana. Pare de esperar que alguém te dê permissão para viver a sua própria vida. Ninguém vai fazer isso por você. Você precisa tomar essa permissão. Eu sei que quando você começar a fazer isso, vão te chamar de egoísta, vão dizer que você mudou para pior, vão te acusar de abandonar tudo. E sabe de uma coisa? Deixa eles falarem. Porque no final das contas, quando você estiver mais velha, como eu, a única opinião que realmente vai importar é a sua. E você vai ter que olhar no espelho e decidir se tá orgulhosa da mulher que você se tornou. Eu desperdicei 60 anos sendo a mulher que todo mundo queria que eu fosse. E quase morri, sem nunca ter sido eu mesma. Hoje, com 83 anos, eu finalmente me sinto livre. Eu faço o que eu quero, eu digo o que eu penso, eu vivo pra mim. E pela primeira vez na vida, eu me dou esse respeito. Esses últimos 22 anos valerão muito mais do que os 60 anteriores, porque esses 22 anos foram meus, verdadeiramente meus. Então, por favor, não cometa o mesmo erro que eu. Não espere até os 59, até os 70, até os 80, para perceber que você, na verdade,
está vivendo a vida de outra pessoa. A mulher perfeita, sabe, é uma fraude. Uma mentira cruel que rouba a sua vida enquanto você tenta desesperadamente alcançar um padrão que é impossível. Seja imperfeita. Seja real. Seja você mesma. Mesmo que isso signifique decepcionar algumas pessoas. Mesmo que isso te obrigue a ser chamada de egoísta. Mesmo que isso signifique, reconstruir sua vida do zero. Porque no final das contas, a única vida que você tem é a sua. E desperdiçá-la tentando ser perfeita para os outros é francamente a maior tragédia de todas. Eu tenho 83 anos, sabe? E honestamente eu não sei quanto tempo mais me resta. Mas o que eu sei com certeza é que eu vou morrer sendo eu mesma. E olha só, finalmente isso é mais do que suficiente. Se essa mensagem tocou você, se você sentiu aquele apertozinho no peito, se uma parte de você tá gritando sim, eu também sinto isso, então, por favor, escute essa voz. Não a silencie mais, tá bom? Inscreva-se neste canal, compartilhe esse vídeo. Não é por mim, não. É pelas outras mulheres que ainda estão presas naquela mesma fraude que eu estive por tanto tempo. Porque talvez, só talvez, a gente consiga salvar alguém de desperdiçar, 60 anos da própria vida. Obrigada por me ouvir. E lembre-se, você não precisa ser perfeita. Você só precisa ser você.